Olá pessoal, espero que tudo esteja ótimo. Hoje quero falar um pouco sobre um assunto que penso ser de grande importância: ideologia. Para além de uma simples ciência das ideias, a ideologia, não de hoje, designa as ideias particulares de grupos sociais, religiosos, empresariais, políticos, etc. A ideologia é uma estrutura de consciência através da qual se busca fazer a defesa de ideais, vontades e interesses e apagar as diferenças sociais e fornecer aos indivíduos um sentimento de identidade social. Assim, é construído um discurso e o teor desse discurso é composto de ideias, regras e valores que têm o propósito de condicionar a relação do indivíduo com a sociedade. A partir daí, temos a ideologia conservadora, progressista, liberal, burguesa, etc. Uma das explicações mais conhecidas de ideologia é de Karl Marx, um dos mestres da suspeita. Ele diz que a ideologia é uma ferramenta de dominação de uma classe sobre outra e tem a função de assegurar a coesão social sem o uso da violência. É um conjunto de representações, ideias e normas através das quais a pessoa é levada a pensar, sentir e agir da maneira que convém à classe detentora do poder. A ideologia, para o pensador alemão, é uma distorção, uma dissimulação da realidade, vez que mostra as coisas apenas parcialmente e oculta os embates travados na sociedade, e essa distorção é oferecida como algo harmônico, dando a aparência de que todas as pessoas partilham dos mesmos interesses, valores e desejos para esconder o domínio de uma classe sobre outra. É uma forma de consciência parcial e ilusória da realidade, fundamentada em conceitos e preconceitos usados como ferramentas de dominação. A ideologia pode apresentar, segundo a professora Marilena Chauí, que é uma referência nesse assunto, as seguintes características. Anterioridade. Segundo esse traço, a ideologia opera como um conjunto de regras, interesses e valores destinados a estabelecer e ditar a maneira que o indivíduo deve pensar, deve se comportar e agir. Assim, preestabelece o pensar e o agir e desrespeita a história de cada indivíduo. Universalização. Através da universalização, busca-se um consenso, uma concordância geral em relação a certos valores e entendimentos. Assim, generaliza-se para toda a sociedade valores e interesses que pertencem às classes dominantes ou a grupos específicos de pessoas. Lacuna. A ideologia se fortalece no interior de uma estrutura edificada à base de lacunas, brechas e ocultações. É um esquema organizado para esconder em vez de mostrar, de enganar em vez de agir com lealdade. A eficiência de uma ideologia depende de sua competência ao esconder sua origem e seus objetivos. Uma ideologia que revele sua gênese se autodestrói. A essas características podemos acrescentar ainda a naturalização, que é a aceitação como natural de uma situação, alguma coisa que, se você prestar bem atenção, é fruto da ação humana, da historicidade e não da natureza das coisas. Por exemplo, tem gente que afirma que os mendigos saem pedindo nas ruas porque não querem trabalhar.
Isso é uma naturalização de algo que é histórico. A ideologia é comumente transmitida e difundida e é facilmente reconhecida na publicidade, no cinema, na mídia de modo geral, no discurso político, religioso, etc. São meios ambíguos e muitas vezes evasivos que, ao mesmo tempo que podem conscientizar o indivíduo, também pode o alienar. Há pensadores que acreditam no discurso não ideológico. Sendo assim, haveria uma possibilidade de redenção. Para eles, a ideologia não pode sequestrar para sempre a ação e o pensamento. Há espaços para o senso crítico que vai permitir o desenvolvimento do discurso contra-ideológico. Seria tarefa do discurso contra-ideológico indicar as deformações ideológicas, revelar como elas foram desenvolvidas historicamente e recompor a relação entre ação e reflexão, com a firme intenção de não submetê-las a sistemas e verdades definitivas. Sempre deverá haver a chance de se estabelecer técnicas comprometidas com a democratização das relações humanas e de censurar as estruturas hierarquizadas e imobilistas. Para encerrar, vou ler os principais versos do poema A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht, que guarda íntima relação com o tema. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural diante dos acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade desumaniza, não digam nunca isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. Sob o familiar, descubram o insólito. Sob o cotidiano, desvelem o inexplicável. Que tudo seja dito ser habitual, cause inquietação. Na regra, é preciso descobrir o abuso, e sempre que o abuso for encontrado, é preciso encontrar o remédio. Bom, obrigado por assistirem e até a próxima.